pessoal, vamos iniciar essa nossa live de 28 de outubro de 2021 e vamos falar sobre recursos de monitoramento e medição. Faço uma observação a respeito do título aqui, porque primeiro a gente faz medições para depois fazer monitoramento sobre os valores medidos, né? Só título de curiosidade. Eu lembro de uma época em que, lá pelo começo dos anos 90, que quem decidia sobre a aprovação dos instrumentos de medição era o inspetor da qualidade no laboratório da organização, não no laboratório de calibração, porque muitas vezes nem existia laboratório de calibração e até algumas empresas até tiveram problema naquela fase, naquela época, porque era muito caro a parte de instrumentação, né? A parte dos recursos, né, para calibração era caro, tudo caro. Importado, então era muito difícil. Então se fazia isso dentro da própria empresa, de uma forma quase que precária, vamos dizer, né? Hoje não, hoje é tudo feito em laboratório externo, são laboratórios que são da RBC, a Rede Brasileira de Calibração. Esses laboratórios são credenciados pelo Inmetro, esses laboratórios são certificados na norma IEC, 1225, alguma coisa assim, não me recordo exatamente o código, né? É a ISO IEC 17025, pronto, ISO IEC 17025. Essa é uma norma de gerenciamento, de gestão dos laboratórios de medição, né? E isso melhorou muito a qualidade das medições. Então, hoje a gente às vezes insiste em alguns pontos, mas naquela época era muito superficial o controle, né? Isso se aplicava aí, a minha área mais área mecânica, né? Eu tinha elétrica, química também, né? Mas era só para ter uma noção, nós estamos falando aqui nesse item sobre os micrômetros, tridimensional, espirômetro, paquímetro, pHmetro, goniômetro, balança analítica, voltímetro, amperímetro, entre outros, muitos outros instrumentos. Hoje esses instrumentos são todos calibrados, ou a maioria é calibrada dentro das próprias organizações, né? E quando não tem um laboratório interno equipado suficientemente, então contrata-se um laboratório externo que vai fazer esse trabalho. Existem meios de medição em muitas áreas, praticamente em todas as áreas da atividade humana, né? A gente vai falar na área química, seja o funcionamento desses instrumentos por meios químicos, físicos ou biológicos, ou a combinação de muitos de variáveis, né? É diversificado entre eles, muitas vezes diversificado entre essas características, né? Química, física e biológica. Área mecânica, elétrica, médica, espacial, policial, GPS, fita métrica, vidraria. Então são muitas coisas que são controladas nos laboratórios hoje de uma forma muito mais aprimorada do que foi no passado, né? Isso aconteceu depois dos anos 90, quando a indústria automotiva foi autorizada, né, liberada para importação de veículos e tal, que aí começou aquela comparação entre os veículos nacionais e os veículos importados, né? A partir dali, então, houve a transformação. Hoje o Brasil faz veículos aí de ótima qualidade, né? E trabalha até exportação, né? Trabalha até com exportação. Então esse é o foco da nossa live de hoje, tá?
Fica em aberto aí para quem quiser fazer alguma questão, né, como sempre. Tá? Vamos lembrar aqui só uma observação sobre o título. Então, medição, então você tem aqueles instrumentos que você faz as medições, né? E o monitoramento, o que é? O monitoramento é o acompanhamento dessas medições. Né? Isso daí serve na produção, no laboratório, na fase de verificação, né? Nós vamos ver aqui o que é verificação, o que é calibração, né? O que envolve, né? Isso, né? Existem muitas dúvidas a respeito, né? Tanto que eu coloquei até na chamada na Store a respeito desse assunto. Então a empresa, de uma forma geral, a organização, basicamente, vamos dizer assim, vamos dizer, não vou falar 100%, mas vamos dizer, no mínimo aí 90% das organizações faz esse tipo de trabalho, faz medições, de um jeito ou de outro faz medições, sejam elas de qualidade do produto, financeira, né, ou de pesquisa, tem várias possibilidades aí de fazer medições. Né? E essas instrumentações utilizadas, elas devem ter resultados válidos e confiáveis. Quer dizer, não adianta você fazer a medição e depois descobrir que aquele instrumento que você está usando, aquele meio de medição, vamos chamar de meio de medição, porque instrumentos às vezes confundem, né? Mas são meios de medição, de uma forma geral. Eles, se eles não tiverem de acordo com a calibração, com a condição geral do instrumento, então você pode coletar, né, de alguma forma, a gente coleta dados que não são válidos, né, e nós precisamos trabalhar, obviamente que as organizações precisam trabalhar com resultados válidos, né, e confiáveis. Também não adianta ter um monte de dados e se você não confia naqueles dados, né? Isso vale tanto para produto, né, para medição de produto, como de serviço. A norma, a ISO 9000, ela deixa bem claro, né, que produto e serviço são semelhantes, a norma é aplicável a todos. Né? E no caso desses recursos, eu vou comentar o seguinte, que tem que ter um planejamento financeiro para que seja feita a manutenção dos equipamentos existentes, a substituição desses equipamentos, né, e compra de novos equipamentos. Isso daí é verificado logo no início lá do processo. A gente falou já sobre isso, sobre a segurança das informações no início dos processos, né? E a análise de viabilidade é uma das ferramentas, né, dentro do sistema de gestão da qualidade, que antes de fechar o negócio, há necessidade de que esses instrumentos sejam identificados já antes da apresentação da proposta para o cliente. Porque depois que você apresentou a proposta para o cliente, você vai ter problemas. Se você tiver que, de repente, você precisa de um tridimensional, colocou lá paquímetro e micrômetro, e na verdade a tolerância é tão fechada que você precisa de um tridimensional para fazer medida. Aí vai lá para a casa a segunda, terceira, quarta casa do milímetro, então fica muito difícil você medir com instrumentos como paquímetro e micrômetro, né? São os mais comuns, né? Bom, essa daí e essa avaliação ela é feita a cada proposta que é feita, tem que ser feita essa análise da instrumentação. Se você tem instrumentação para poder garantir a qualidade do produto ali no pé da máquina, né? Porque se você não tiver essa instrumentação, uma hora você vai ter problema, obviamente, né? E isso daí, uma multinacional, por exemplo, trabalhei quase 20 anos numa multinacional, todo ano, final de outubro, mais ou menos, a gente já tinha que apresentar, o departamento ali tem que apresentar uma lista de investimentos nessa área de instrumentação para o ano seguinte. Tanto para manutenção como para novos equipamentos, né? Porque tem época que funciona um turno, época que funciona 2 turnos, 3 turnos.
Então, não é uma coisa assim exata sempre, né? Então, sempre tem que ter variações. E produtos novos que entram, que também precisa de equipamentos diferentes, né? Com a qualidade, né? Para fornecer dados confiáveis, né? Então nós estamos falando de verificação e de calibração. A norma fala isso, né? A necessidade de instrumentos de verificação e calibração e monitoramento, né? E então qual que é a diferença, né? Também uma proposta que eu fiz lá no convite, né? Para participar da minha live, né? Qual a diferença, né? De verificação e calibração? Muitas vezes a empresa, por não ter a segurança para poder garantir a qualidade do instrumento de medição, o que ela faz? Ela define assim, vamos calibrar uma vez por ano, tem instrumentos que vão calibrar 2 vezes por ano, outros vão calibrar uma vez cada 2 anos, bloco padrão calibra a cada 5 anos, né? Muitas vezes usa o bloco padrão para fazer a calibração dos instrumentos internamente, né? E usa só uma faixinha ali de 4, 5 blocos, né? E tem que mandar calibrar o bloco inteiro. Hoje ainda é acessível, né, essa calibração, mas antigamente era tudo muito caro, né? Mas então, a calibração, ela envolve, por exemplo, desgaste do equipamento, envolve uma quebra de um componente do instrumento, a queda do instrumento, né? Só a queda já é suficiente para você mandar para calibração, porque você já não sabe mais como está, né? A perda do que comprova que está calibrado, né? Aquele instrumento, o lacre, né? O lacre, muitas vezes o lacre de verniz, o lacre de esmalte, alguma coisa assim que um selo, né? Um selo, às vezes até selo tridimensional, são vários tipos de meios, né? Para comprovação que aquele instrumento não foi violado de nenhuma forma. Mas quando há uma queda, um choque muito desproporcional ao porte do equipamento, é necessário fazer essa calibração. Está programado para fazer uma vez por ano, mas fez a calibração, depois de 15 dias o instrumento cai no chão. Pronto, tem que voltar para fazer a calibração novamente. Não vai deixar usando um ano, para depois já fabricou um monte de produto não conforme e já teve um monte de problema. Oi, Edmilson, boa noite, prazer ter você aqui, viu? Grande abraço. Ele coloca aqui uma observação aqui. A verificação se faz interno com bloco padrão e calibração se faz numa empresa acreditada para fazer esse serviço. Exatamente. É uma empresa da RBC, né? Já certificada na ISO IEC 17025, né? Agora, a verificação pode ser feita com bloco padrão ou com padrões vamos dizer que não exista. Tem muita peça que você vai fazer, um produto qualquer que você vai fazer, que não existe um padrão internacional para você fazer calibração. Aí você cria o seu padrão, né? E de acordo com o cliente, em acordo com o cliente, você define aquelas amostras, aquele conjunto de amostras como padrão. Mas isso aí está em acordo com o cliente. O cliente até tem que ter posse de uma amostra representativa, aí ele fica com aquela amostra representativa, você fica com a amostra, um outro conjunto, né, representativo, que é aquele que você usa internamente para calibrar os seus instrumentos com base naquele padrão, né? E esses são os padrões assim, coisas que não existem no mercado. Assim, ele é muito característico para fazer um controle de uma variável que não tem instrumento no mercado para medir, que é inerente àquele produto que você está fabricando, né? O Edmilson também está fazendo... obrigado! O Lavo é um grande mestre, obrigado. E me ensinou MTA, coisa de um grande professor.
Obrigado, viu? Oi, Vair. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. O Edmilson poderia me tirar uma dúvida agora. Tirar uma dúvida agora, ele me atribuiu um treinamento MTA, tem um código, porque esse povo fica inventando um monte de sigla, viu? E de vez em quando aparece uma sigla nova. Essa daí para mim é sigla nova, viu? O que significa isso daí, Edmilson? Por favor. Às vezes é coisa tão óbvia, só que não aparece no cérebro da gente. Então, então a calibração é assim, ou é calibração com padrões internacionais, ou padrão Obrigado, viu? Eu achei meio estranho, falei assim, ué, o que é isso, hein? Então o MTA, na verdade, é uma abreviação de muita. Ele colocou assim, me ensinou muita coisa. Só que o muito ele colocou em letra maiúscula, ficou difícil de eu entender. Mas obrigado pelo esclarecimento. Valeu, hein? Então, a calibração, então, é mais ou menos isso daí. Não tem muito segredo, não, né? Exceto que tem que ter... O laboratório tem que estar credenciado na rede RBC. Se for um outro laboratório, você vai ter problema, principalmente se você fornece para multinacionais, né? Grandes empresas. Ou se você pertence a uma grande empresa, assim, né? E tudo... eu tenho relacionado, assim, o pessoal que trabalha na qualidade, como eu que trabalhei muitos anos em controle de qualidade, engenharia da qualidade, não sei o que. Então, o que acontece? Sistema da qualidade, a gente fica um pouco desligado do custo das coisas, né? Mas imagine que o problema de medição é um problema sério, porque às vezes a gente está usando, acha que o instrumento que a gente está usando é suficiente para atender as necessidades do cliente. Só que nem sempre isso é verdade. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Estou controlando lá com um paquímetro 0,05 e o cliente está medindo com um tridimensional. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, praticamente, né? Não tem nada a ver. Então, o instrumento que vai ser usado para fazer as suas medições tem que ser o mesmo que o teu cliente vai usar. Se o cliente não faz a medição, como é um produto final, por exemplo, um produto final você faz e está feito lá. Mas se você vai mandar para um fornecedor que vai ter que encaixar aquela peça num outro conjunto maior e você usa um instrumento diferente, você pode ter problema. Como acontece. Isso é uma coisa até frequente de acontecer, precisa tomar cuidado mesmo, né? E isso daí tem custo. Eu fico sempre pensando nisso daí, o custo disso. Porque o que acontece? Se você fabrica uma peça ou presta um serviço, vamos falar do serviço, presta um serviço inadequado, você vai ter que voltar lá para refazer o serviço. E quem é que vai pagar isso daí? Você vai pagar isso daí? É a tua empresa que vai ter que pagar com esse custo. Mas no fim, ela vai repassar isso aí pro cliente. Talvez não para aquele cliente diretamente onde houve o problema, mas para os outros clientes. Quer dizer, vai acarretar um aumento de custo desnecessário. Tudo que você tem que fazer duas vezes, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer duas vezes, você vai gastar o dobro dos recursos que você precisa. E às vezes até no reparo, o reparo custa mais caro do que o próprio custo do produto. Existem casos, por exemplo, que o cliente nem quer o produto de volta. Eles já mandam outro produto no lugar porque ele já sabe que vai ser mais caro consertar do que fazer um novo para ele, né? Não precisa se desculpar não, tá tudo certo. Depois de fechado o contrato, qualquer custo adicional será problemático, seja para o fornecedor, seja para o cliente. Haja sempre preventivamente, né? Você tem que sempre pensar no problema que pode ocorrer, porque aí você toma as ações necessárias, né? Que mais? Esses recursos devem estar adequados para o tipo específico de atividade, monitoramento e medições assumidas. Quer dizer,
Na hora que você fechou o contrato com o cliente, você assumiu que você vai fazer aquele monitoramento, aquelas medições, de acordo com aquilo que o cliente já pediu. Esse assunto tem que ser sempre avaliado logo lá no início, na negociação, lá na análise de viabilidade, né? E outra coisa, essa análise de viabilidade, ela deve ser conduzida por pessoal qualificado da engenharia de projeto, né? Lógico, eles podem consultar também o pessoal lá da produção, de vendas e tal, mas quem define produto, meios de controle do produto, processo, meios de controle do processo, é a engenharia. Não é controle de qualidade, é engenharia. Não é produção. A produção ou o controle de qualidade pode sugerir até que seja introduzido um equipamento que possa atender até melhor do que aquilo que o cliente está pedindo, mas isso também resulta em custos, né? Então, evitar, né? A gente tem que evitar esse tipo de situação. Sempre que possível, evitar esse tipo de situação. Aí você combina com o cliente, acerta com o cliente, que vai fazer os controles, vai fazer o monitoramento e faz de uma forma diferente, né? Outra coisa é sobre esses instrumentos. Quem é que já não foi numa ferramentaria? E a hora que precisa medir alguma coisa, o ferramenteiro abre a gaveta da bancada dele e tá lá paquímetro, micrômetro, martelo, serrote. tá tudo misturado lá. Não pode, obviamente. Isso é numa auditoria. Se tiver a montadora de fazer uma auditoria, né? Uma multinacional fazer uma auditoria, ou a certificadora vem fazer uma auditoria, isso é não conformidade, né? Então não precisa passar esse perrengue todo, né? Então evita, você vai ter que ter as caixinhas adequadas, as gavetas protegidas com espuma, às vezes com borracha, às vezes com madeira, depende do instrumento que você vai guardar. Então você tem que ter como se fosse uma embalagem, né, do produto, para manter ele dentro da calibração. Porque se ele sofrer uma queda, que seja na bancada, no chão ou no local inadequado, vai ter que fazer a nova calibração. Essas instalações também, onde são utilizados os instrumentos, elas também devem sofrer alguns tipos de controle assim, bastante rigorosos, né? Como, por exemplo, controle de temperatura, né? Não é um laboratório, mas é o controle de temperatura lá, uns 20 graus, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, sei lá, tudo depende da tolerância do produto, né? Então, se um produto, a tolerância do produto é na casa de milésimo, você precisa ter um laboratório com a temperatura controlada ali, né? Com um controlador de temperatura extremamente preciso, até o ar que vai trocar naquele laboratório tem que ser monitorado, porque ele entra no laboratório e altera a temperatura, dependendo de onde ele está, o fluxo da ventilação. Então, esses detalhes são importantes, né, na hora de garantir aí a continuidade, né, das medições, né? Vibração, às vezes tem máquinas, por exemplo, que tem que estar em cima de um bloco de concreto, né? Eu não tenho certeza, não vou falar, mas eu não tenho muita certeza não, mas se não me engano, não me falha a memória, o laboratório do Inmetro, acho que no Rio de Janeiro, ele foi construído, né? Está construído sobre uma plataforma de rocha, né? Sobre uma plataforma de rocha tão estável, que é justamente para evitar a vibração, né? E obviamente que isso daí, vibração, a gente está numa indústria mecânica, quem está trabalhando numa indústria mecânica sabe o que é uma prensa de 1000 toneladas dando um estouro, né? Na hora que faz o corte numa chapa de aço de 4 milímetros, de 10 milímetros, é uma força muito grande, uma vibração muito grande. Umidade também, umidade já não é aplicável à indústria mecânica, mas a indústria de papel, por exemplo, papel de tecido, né? A umidade já é crítica.
né? Eu trabalhei numa empresa que usava, essa multinacional que eu trabalhei, utilizava lá um laboratório de teste de papéis e tecidos, né? Então lá tinha umidade e temperatura, tinha controle automático, tudo automático, né? Enfim, qualquer tipo de intempérie aí tá controlado, tem que estar sob controle. Isso para manter aí e assegurar aí que a continuidade das medições, né? Deixa eu dar uma... Eduardo. Eduarda Maria Lira. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado pela participação. Precisei reinventar, digital entrou. É outro seguidor. Obrigado pela presença. Viu? Eduarda Maria Lira. Eduarda Maria Lira. Boa noite. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Então falamos do controle de temperatura. Vou falar mais um trechinho aqui, olha. Tudo que for feito em termos de calibração, de verificação, de manutenção, tudo que for feito em relação aos instrumentos de medição, aos meios de medição, desculpa, em relação aos meios, qualquer meio de medição, toda essa documentação envolvida precisa ser mantida em local apropriado, não é, né? Tem que estar sempre guardado, como é o controle de registros, então, ou antigo controle de registros, agora é controle de manutenção, controle das informações documentadas. Então isso tudo tem que estar bem acondicionado e organizada, né? Então isso daí para quê? Para ter como consultar o histórico daquele equipamento. Muitas vezes você está vendo que o equipamento não tá indo bem, e você não tem informações para justificar a troca daquele equipamento, ou a manutenção do equipamento. Então o bom é guardar todas as ordens de manutenção, todos os certificados de calibração, interno e externo, e toda verificação dos equipamentos. Não chegamos na verificação ainda, mas nós vamos falar. Porque a gente confunde, né, o que é verificação do que é calibração, mas está embutido aqui no assunto nosso. Então, todas as informações documentadas, sejam aqueles antigos documentos e registros, devem ser mantidos conforme definido em procedimento. Normalmente, uma empresa que já tem ISO 9000, que já é certificada ISO 9000, já tem todo o controle de documentos e registros, que são as informações documentadas, né? O que mais? Rastreabilidade de medições. A rastreabilidade de medições é um requisito vamos dizer assim, ele está voltado aí para você conseguir identificar o que aconteceu com aquele produto. Então, você consegue enxergar na linha do tempo, né? Hoje a gente fala linha do tempo. Quer dizer, na linha do tempo, o que aconteceu com aquele instrumento que deu uma não conformidade, deu um processo ruim ou uma devolução grande. O que aconteceu? Essa rastreabilidade, ela é parte assim, importantíssima sobre a confiança da validade das medições, dos equipamentos de medição. Então, tem casos, por exemplo, que na produção, empresas, né, que na produção, e tem às vezes até clientes que exigem isso, né? Então,
ele vai fazer, trabalhar fazer um produto num determinado lote e vai usar um determinado instrumento. Isso aí ele tem que registrar lá no documento da produção. Que ele fez um produto tal, da hora tal, a tal, fez as medições, estava aprovado com o instrumento tal. Bom, pronto, é isso daí. Por quê? Se porventura esse instrumento for identificado com algum tipo de problema, ainda tem possibilidade de fazer um recall, de chamar o produto que foi destinado para o cliente, chamar ele de volta, né? Isso daí, as indústrias, a gente de vez em quando a gente vê as montadoras fazendo recall, né, de veículos com problemas, peças lá problemáticas, né? Então por isso, porque eles já sabem, já fizeram os testes, descobriram que aquele instrumento não estava funcionando corretamente, fez as medições erradas e o material foi liberado fora das condições normais, né? Se você não tem essas coisas, esses dados documentados, você não consegue descobrir mais nada. E a maior parte não marca essas coisas. Então, é uma boa prática, viu? É uma boa prática usar essa rastreabilidade de medição. Eu já passei por muita auditoria, eu sei que essas auditorias, às vezes a gente conversa, explica para o auditor e tal, né? E às vezes o auditor não é tão exigente e tal, e deixa passar. Mas o que acontece? Vem uma reclamação. Você não sabe o que aconteceu, e o instrumento está fora da calibração, ele não está fazendo as medições corretamente, significa que ele continua fazendo produto não conforme lá na fábrica e ninguém sabe que ele está fazendo produto não conforme. Só vai descobrir na hora da reclamação. Aí na hora da reclamação, tem produto que leva 3 meses para dar uma reclamação, tem produto que é uma semana, mas tem produto de 3 meses, produto de 1 ano. Está no estoque 1 ano, vai ser usado, vai por exemplo, para o estoque de um depósito, de um distribuidor. Vai lá. Aí o cara compra lá peças para 6 meses, que às vezes dura até mais de 6 meses, né? E só descobre na hora que ele vai usar aquela peça, que ele começa a vender a peça e começa a receber as reclamações. Prejuízo. E se você não tem como identificar, você continua fazendo as coisas com problema, né? É um perigo isso. Antigamente, os funcionários, assim, os empregados, os colaboradores, né? Eles não tinha muita, assim, entendimento do que isso daí podia ocasionar. Vamos pensar o seguinte, né? Que tudo que você faz de errado, se você começa errado, né? Até falei isso numa outra live. Se você começa uma coisa errada ou faz uma coisa errada, né? Aquilo lá, você pode até consertar aquilo, entendeu? O cliente ficou satisfeito, a diretoria ficou satisfeita, só que o custo vai para a contabilidade, não tem jeito. Então era para gastar R$10 por unidade e gastou R$10,20. Aquele 20 centavos, um dia vai entrar no custo do produto e depois quando você vai comprar o produto lá na loja, você vai pagar os 20 centavos a mais. Joia, né? Mas o que acontece? Hoje, quase todo mundo já tem essa consciência, mas antigamente não era bem assim, né? Mas ainda hoje precisa de trabalhar essa parte, né? De conscientização. Como é que nós estamos no tempo? Nossa Senhora, como passa o tempo. Vamos falar agora, nós falamos de calibração, aquela calibração anual, bienal, né? Semestral e assim por diante. É comum usar isso. Mas o que eu vou trazer para vocês é a verificação, porque a norma diz o seguinte: você pode verificar ou calibrar. Então o que você faz? Na verdade, o que você tem que fazer continuamente é a verificação. Você só vai mandar o instrumento para o laboratório para fazer a calibração quando ele estiver fora da calibração, que ele não dá mais calibração. Você não consegue ajustar ele mais. Porque a verificação, você faz um gráfico de tendência. Uma carta de controle, para quem já conhece carta de controle, faz uma carta de controle, faz um gráfico de tendência e coloca lá os limites que você pode trabalhar e monitora.
vai monitorando ali, vai fazendo as verificações, vai monitorando. Quando dá 2 anos, 3 anos, aí ele começa a dar tendência crescente ou tendência decrescente, aí é a hora de você mandar fazer a calibração. Então você não precisa ficar fazendo calibração o tempo todo. Você só faz calibração naquilo que você precisa, de fato. E mesmo porque tem muito instrumento, e às vezes está sobrando instrumento, e o instrumento nem está sendo utilizado e vai para a calibração. Eu já vi isso acontecer. Vocês também, quem trabalha nesse tipo de controle, nesse monitoramento da produção ou do serviço, sabe do que eu estou falando. Isso acontece mesmo. Outra coisa, então essa verificação ou calibração, ela deve ocorrer com base, nós só comentamos agora há pouco, né? Com base em padrões rastreáveis a padrões internacionais, né? Ou nacionais, ou então padrões acordados com o cliente, né? Esses padrões eles servem para fazer a coisa funcionar. Muitas vezes, até agora me ocorreu, são padrões que não são padrões padrões da característica final do produto, mas intermediária. Então, esse controle é feito numa variável intermediária, mas ela é tão importante quanto a final para o produtor de produto ou serviço, né? Então, aquela variável intermediária é tão importante quanto a final. Mas para o cliente, o que interessa é só a última, né? Que é aquela que ele recebe, né? Então, gráficos de tendência são muito úteis nesse caso, carta de controle, padrões internos da própria organização acordados com clientes e fornecedores. Claro, isso aí Isso barateia muito também, porque você faz um padrão, né? E às vezes não tem nem necessidade de ser um padrão da precisão da variável final. Pode ser intermediária também, né? Atende também. Todos esses instrumentos, eles devem ter uma identificação. Deve ter a identificação que determine que situação que ele está. Então isso daí pode ser gravado fisicamente ou quimicamente ou biologicamente no produto, usar etiquetas autoadesivas, resistentes a intempéries sempre, né? Coleira, corrente, chip eletrônico, né? Entre outros. Então tem vários modos de identificação, e aquela identificação, ela já leva a situação da calibração. Então está lá o instrumento número tal, aprovado. Instrumento número tal, aprovado. E assim sucessivamente. E se o auditor pegar um que está reprovado na produção, imagina a confusão que dá, né? E quem trabalha na produção sabe bem disso, viu? De vez em quando o auditor pega. Outra coisa, todos os instrumentos de uma forma geral, eles têm que ter alguma forma segura de que ninguém vai mexer naquela calibração. E se alguém mexer na calibração de alguma forma inadvertida, normalmente tem um selo, tem um lacre, né? Ou tem um registro, um relatório, seja físico ou eletrônico, que diz a situação daquele instrumento, daquele meio de medição, né? E aí o operador pega o instrumento e vai olhar o relatório lá na lista, e na lista ele está aprovado. Ele leva e usa. Se não tiver aprovado, ele deixa, né? Agora não esquecer que ele está usando, e ele ele vai devolver esse instrumento para fazer a verificação. Aí entra a verificação, não vai calibrar, vai ter verificação. Você mede na saída do armazenamento, né, do instrumento de medição, do meio de medição, e na volta dele, quando ele volta. Então, isso daí é uma prática assim, bastante importante, bastante usada e muito saudável. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Hoje tive várias perguntas, foi bom.
Falamos sobre o RICAL, né? O RICAL. Isso é importante também, né? Não esquecer que quando você tem uma reclamação, normalmente quando são coisas assim muito graves, né? Quando envolve acidentes, mortes, né? Ou doenças, né? Então, quando envolve esse tipo de coisas graves, assim, que afeta a vida humana de alguma forma, né? Então, há necessidade de você tomar providência no sentido de evitar que aquilo continue. E isso daí, esse é o RICAL, né? Então, são automóveis, medicamentos, os serviços executados que também ocorrem, que também tem que ser uma elétrica, por exemplo, né? Deve ser tomar muito cuidado, né? Mais alguma questão? Nós estamos com mais de 40 minutos já. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita, na próxima live, para o dia 4 de novembro, eu vou falar sobre gerenciamento de projetos, que não é um item assim muito comum nas empresas. A maior parte das empresas, ela já recebe o projeto, seja de processo ou de produto, mas ela já recebe pronto, né, do cliente. Então, mas eu vou falar sobre uma empresa que não recebe pronto, né? Então ela desenvolve o projeto do produto, às vezes por reengenharia, né? Ou cria o produto e o processo. E a maioria dos casos é gerenciamento de projeto de processo, né? De produtos são menores, né? Mas é de projeto, de processo. E lembrar vocês também que, não esqueça que na Paradigma tem um EAD, e eu estou desenvolvendo mais cursos, né? Hoje tem lá o PDCA, o 5S, auditoria interna, que é muito bom, né? São cinco treinamentos. E agora não lembro tudo eles não, hein? Análise de riscos e oportunidades. Eu estou incrementando gradativamente. Tem alguns que ainda estão em elaboração, mas até o final do ano eu pretendo colocar pelo menos mais uns 3. Tem 5 lá, ficar com 8. E a ideia é desenvolver mais cursos EAD para facilitar o treinamento do pessoal, reciclagem, né? Às vezes a gente faz o treinamento para fazer uma reciclagem, né? Sempre a gente aproveita alguma coisa nas reciclagens, né? Eu também faço reciclagem. Faço nas certificadoras, normalmente nas certificadoras, né? Tudo bem, pessoal? Então, acho que nós vamos encerrar, viu? De qualquer forma, vocês vão estar, a live vai estar gravada, e quem não pôde assistir, participar agora, pode consultar lá no Instagram. Ela vai estar no Instagram, e pode estar também no Instagram, no site www.sgqa.com.br, que é da Paradigma. E no outro site, que é da paradigmaQIP.com.br. E tem no YouTube também, você pode consultar no YouTube. Eu coloco todas as lives, eu coloco no YouTube, no SGDE e no YouTube. Então vocês fiquem à vontade para poder fazer as suas consultas futuras. Às vezes a gente participa da live e já aconteceu isso comigo. Eu assisto e falo assim, queria rever tal assunto. Aí eu volto na live, eu também assisto live de outras pessoas, né? Tudo bem? Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Quinta-feira. Tchau.